Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Na semana passada, no episódio 946 que a gente falou aqui, ó, os procedimentos de emergência para quando acontece uma despressurização no voo. Mas como é que funciona o sistema de pressurização? E os membros aqui, ó, já estão tendo spoiler deste vídeo, tá vendo? Considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 por mês. Além dos spoilers e de erros de gravação, você tem desconto a, por exemplo, coisas da loja, como esse lindo moletom AVGeek. 5% de desconto na loja, se tornando membro do canal. Já vale os R$ 2,99 que você paga, porque o desconto dá muito mais que isso. Fechou? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Antes da gente falar de redundância, a gente precisa entender como funciona o sistema de pressurização de um avião. Eu falei na semana passada que quando o avião está em voo de cruzeiro, lá por volta de 11, 12 mil metros de altura, ele está em uma altitude em que o ar é muito rarefeito e impossível de respirar. Então, de onde vem o ar que a gente respira? Talvez a resposta te surpreenda duas vezes. A primeira surpresa, o ar que a gente respira vem de lá de fora. E segundo, na maioria dos aviões, o ar é desviado de dentro do motor. Mas como é que a gente respira o ar que vem lá de fora se ele é muito rarefeito e está a menos de 50 graus Celsius? E o ar vem do motor? Quer dizer então que a gente respira fumaça? Então vamos começar do início, falando do ar que é sangrado dos motores. O termo é esquisito mesmo, lembra sangue, mas é assim mesmo. Inclusive em inglês também é a mesma coisa, chama bleed. O fã dos motores sopra o ar para dentro da carenagem do motor, certo? A maior parte desse ar passa pela carenagem externa e é soprado para trás como se fosse a hélice de um avião a pistão ou um turbohélice. Já uma pequena parte do ar passa pelos compressores para aumentar a pressão que entra na câmara de combustão. E ali na câmara o ar é queimado junto com o combustível e sai pela traseira do motor. Tá aqui, tudo bem? Então, o ar que se sangra para a cabine é captado nos compressores de alta pressão. E na verdade, esse ar não vai só para a cabine, tá? Ele também é usado por diversos outros sistemas da aeronave, como sistema de antigelo e até para pressurizar os reservatórios hidráulicos, porque precisa ter sempre pressão positiva no óleo hidráulico que vai para a bomba. Só que, como eu falei, o ar lá de fora está a menos 50. Só que dentro dos compressores, ele está ali por volta de 232 graus positivos. Por isso, antes dele entrar para a cabine, ele passa por PACs. PAC é uma sigla para Pressurization and Air Conditioning Kit. Em português, o nome já diz tudo que o sistema faz, é kit de pressurização e ar-condicionado. Ali o ar passa por compressores que faz esse ar expandir, encolher, faz uma mágica. Se você quiser saber como as PACs de ar-condicionado funcionam, vê esse vídeo aqui, ó. É a mesma coisa que acontece na sua geladeira. Quando isso acontece, o ar acaba perdendo bastante temperatura, o que é uma coisa boa. Assim ele cai dos 232 que sai do motor para agradáveis ali entre 15 a 30 graus Celsius. E se acontecer do ar esfriar demais, a PAC ainda usa um pouquinho de ar quente direto do motor para dar uma ajustada nessa temperatura. Quando o ar já está na temperatura certa, ele segue para um mixing box, ou um mix manifold, um lugar onde esse ar vai ser misturado com alguma coisa. E essa alguma coisa é o ar que já está circulando pela cabine, que passa por uma filtragem e finalmente é distribuído novamente para tripulantes, passageiros, para todo mundo poder respirar. Esse sistema é extremamente eficiente, só que quanto mais o ar for sangrado do motor, menor a eficiência dos motores e aumenta o consumo de combustível. Então, para deixar os motores mais eficientes, parte do ar que já circulou pela cabine volta a circular novamente, é por isso que se chama recirculação, misturado com esse ar novo que vem de fora. No Boeing 737, por exemplo, o ar circula por baixo do piso, até chegar em pontos específicos na fuselagem, que sobe para o teto e de lá é jogado para baixo. Sabe aquela fileira ali por volta da fileira 10 ou 11, nos aviões da Gol, por exemplo, 737, que não tem janela?
Então, ali é por onde o ar está passando, está subindo o ar que vai ser jogado para dentro da cabine. E ali em cima ele é distribuído para toda a cabine, como se fosse uma espinhela de peixe, por entradas de ar que tem lá no teto. E chega até aquele anelzinho lá que você gira para ter o ar jogando na sua cara, sabe como é? Só que aí a gente cai em outra questão. Como a gente viu semana passada, aviões como a 320, o 737, têm altitude de cabine de 2.400 metros em geral. Já o E350 e o Boeing 787, que são de plástico reforçado, tem altitude de cabine de 1.800 metros. Então, digamos que um avião está voando de São Paulo para Bogotá, que é um voo de 7 horas, e o tempo todo está entrando ar na cabine. Ele não iria inflar até estourar? Então, aí é que entra um controle, que é uma saída do ar da cabine, que se chama Outflow Valve. Como eu falei, parte do ar que circulou na cabine é filtrada e volta a circular. Só que outra parte desse ar tem que sair, esse ar usado, e sai por essa outflow valve, que é uma válvula que serve justamente para isso, para controlar a pressão interna ali dentro da fuselagem. Na maioria dos aviões, em 2 ou 3 minutos, todo esse ar é renovado, que aumenta a pureza do ar que a gente respira. E isso é um movimento constante de ar. E essa outflow valve também tem um papel importante durante a subida e a descida do avião. Quando se decola, a válvula se fecha para manter o avião pressurizado, o avião está no chão ainda. Só que à medida que ele vai subindo, ela vai liberando o ar aos poucos, para ir normalizando a pressão até a altitude de cabine chegar em 2.400 metros. Já na hora do pouso, ela também vai se abrindo para não acontecer do avião descer pressurizado demais. Você já subiu em um elevador em que é super veloz, não dá aquela dorzinha no ouvido, porque você está mudando a pressão muito rapidamente, onde você estava lá no térreo para chegar no 80º andar? O elevador é muito rápido, você sente dor no ouvido. Nem todo mundo sente dor no ouvido no avião, porque o avião sobe muito rápido, só que a altitude de cabine vai sendo controlada pela outflow para ele subir, para que a pressão vá subindo muito mais vagarosamente. Então, enquanto o avião chega lá aos 34.000 pés de altitude, a cabine vai subindo devagarzinho até chegar a 8.000 pés. É bem bolado, não é? Então, agora que você entende mais ou menos como o sistema funciona, é hora de ver como ele é controlado. A maioria dos aviões comerciais trabalha no sistema diferencial, que é um sistema totalmente automatizado. Funciona mais ou menos assim. A pressão do ar dentro da cabine respeita uma proporção com a pressão do ar do lado de fora. Por exemplo, quando o avião está voando ali por volta de 1.000 metros de altura, a pressão interna é a que sentimos quando estamos a 200 metros de altura. Aí, quando o avião está a 5.000 metros, a pressão interna é equivalente a 1.200 metros. Então, o sistema vai controlando automaticamente essa pressão interna para sempre ter o maior equilíbrio entre o conforto dos passageiros e o desgaste da fuselagem, porque a fuselagem fica expandindo e contraindo, isso desgasta. Na maioria dos aviões, a diferença entre a pressão interna e a externa é mantida por volta de 8,5 a 9 psi. Isso é muita força. Beleza, a gente já conversou sobre o sistema de pressurização do avião. Quais são as redundâncias desse sistema? Voltando à frase que abriu o vídeo, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Os aviões contam com pelo menos 2 packs de ar-condicionado, que serve para pressurização. Alguns modelos, como o Boeing 747, chega a ter 3. Se uma dessas packs parar de funcionar, a outra ou as outras conseguem manter o avião pressurizado da mesma maneira, talvez apenas com uma pequena redução na altitude de voo do avião, e isso em alguns modelos. E não é só a entrada, mas também a saída de ar dos aviões que possuem uma série de redundâncias. Para começar, são 2 outflow valves na maioria dos aviões grandes. Isso não só aumenta a eficiência, mas a disponibilidade de lugares para o ar sair. Além dessas 2 válvulas, os aviões ainda têm relief valves, que são válvulas de alívio em inglês. Digamos que numa raríssima ocasião, as 2 outflows com os 4 motores que comandam elas parem de funcionar. Então a pressão lá dentro do avião vai ficar aumentando, porque elas estão fechadas e ninguém consegue controlar. E aí tem essas relief valves. Elas vão abrir e deixar o excesso de pressão da cabine sair para não
comprometer ninguém. Bem legal, né? É claro que não vai sair todo o ar de uma vez, tá? Essa válvula relief, ela abre e deixa sair o excesso, depois ela fecha. Então ela funciona como outflow, só que de maneira brusca. Então todo mundo vai sentir um desconfortozinho no ouvido. Os pilotos e os comissários, numa ocasião dessa, óbvio, eles não vão precisar aplicar procedimentos de emergência, como os que a gente viu semana passada, tá? É só que o ar que escaparia pelas outflows vai sair pelas reliefs. Um outro aspecto da redundância está justamente nos controles de pressurização do avião. Na maioria deles, ou pelo menos dos modernos, especialmente aqueles que usam pressão diferencial, o controle é totalmente automatizado. Imagina a carga de trabalho extra que os pilotos teriam para ficar constantemente alterando a pressurização da cabine. Então os computadores dos aviões já monitoram essa pressão e vão controlando automaticamente as outflow valves para que elas abram e fechem no momento que tiver que fazer isso. Mas, e sempre tem o mais na aviação, né? E se falhar todo esse sistema, a gente não tem que pensar nisso? Se falhar tudo isso, o próprio sistema de pressurização tem as redundâncias. E essa redundância são os pilotos. Os pilotos passam a controlar a pressurização manualmente, como acontecia nos aviões mais antigos. Dentro da cabine de comando, tem uma série de chavinhas, switches, rotary knobs, onde os pilotos conseguem controlar as outflow valves por meio de sistemas elétricos ou pneumáticos, abrindo e fechando a válvula manualmente. Óbvio que não vai ser tão eficiente quanto o automático, mas vai funcionar. Então, tanto nos instrumentos analógicos quanto nos digitais, existe indicação de pressão interna do avião, altitude de cabine, e é por ali que os pilotos monitoram a pressão do ar dentro do avião. Como a gente sempre fala aqui, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo justamente por causa dessas inúmeras redundâncias que tem. Além de tudo, você sabia que a própria fuselagem, ela é fail-safe? Sabe o que é fail-safe? É um negócio que, se falhar, não vai comprometer outras regiões. Por exemplo, um dos testes que eram feitos nos aviões lá nos anos 70, quando eles estavam sendo montados, era pressurizar totalmente o avião e soltar uma faca gigantesca em cima da fuselagem para criar um furo. E esse furo ia virar um rombo, porque o avião está pressurizado, só que esse rombo não podia se espalhar para outras partes da fuselagem a ponto de causar uma ruptura. Então, a própria estrutura da fuselagem também é redundante para casos de, né, já contei nesse episódio aqui, ó, do cara que explodiu uma bomba e só ele morreu, só o idiota que botou a bomba. O avião continuou voando com um buraco lá na fuselagem e pousou. Dá uma olhada que esse vídeo é bem interessante. Enfim, é isso bem resumidamente. Eu espero que tenham entendido um pouquinho como é que funciona a pressurização e as redundâncias do sistema. Se você curtiu, deixa o like. Novamente, considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 para ficar sabendo dessas curiosidades. E o seu nome aparece aqui nos créditos junto com esses amigos. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo.